Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o nosso irmão em Cristo, Luciano. Estou com vocês hoje para deixar uma palavra bíblica, uma palavra expositiva ao nosso coração. Eu gostaria de pedir para você que pode e queira acompanhar, que abra sua Bíblia no livro de Jó, no seu capítulo de número 1. Estaremos lendo alguns versículos. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa tarde. Antes de começar, eu gostaria de pedir a você para estar me acompanhando numa oração. Vamos fazer uma oração para Deus direcionar aqui as palavras e falar no coração daquelas pessoas que precisam de uma palavra. Poderoso Deus, nessa tarde estamos aqui na tua presença e eu estou incumbido, Senhor, de pregar a tua palavra. Que as palavras que saírem da minha boca que não sejam minhas, mas tuas, e que promovam a edificação no coração e na vida dessa pessoa que me ouve. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos para o texto bíblico, vamos ver o que é que Jesus tem para nos falar, o que Deus tem para nos falar. Jó, no seu capítulo de número 1, o verso 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Vamos para o verso de número 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás responde: De rodear a terra e passear por ela. Verso 8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sério, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura Jó te serve de graça ou de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto ele tem, a obra de suas mãos? Tens abençoado o seu gado, está aumentando. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Sei que a leitura é um pouco extensa, mas é necessária. Vamos ler apenas esse versículo, verso 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, quando eu vou falar sobre Jó, eu preciso antes situar os amados acerca de quem era esse homem. Jó, nós sabemos que ele era um patriarca, sabemos que Jó era um rei e sabemos que Jó era sacerdote. Como assim, irmão Luciano? Me explica melhor. Primeiro, a Bíblia fala que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Alguém com todo esse poder, toda essa riqueza. E a Bíblia também relata que ele ia para a porta da cidade, falar, ensinar. E quem iria para a porta da cidade naquela época era apenas pessoas de alta posição, pessoas da prateleira de cima. Então nós vemos aqui que Jó era um rei. Jó, ele falava para doutores, ele falava para anciãos, ele falava para sábios, ele ensinava a todos e todos iam ouvi-lo, de grande a pequeno. E um homem com essa importância, ele também era um patriarca, porque ele se a gente for colocar Jó na cronologia bíblica, ele está lá com Abraão, por isso ele é patriarca e sacerdote. Jó é antes da lei levítica. Na história
A tradução histórica, na tradição histórica, diz que Jó é descendente direto de Abraão. Alguns até falam que ele pode ter sido filho de Issacar, filho de Jacó. E nós entendemos que Jó, a Bíblia diz que ele sacrificava a Deus pelos seus filhos quando fazia banquetes, porque Jó tinha medo do que seus filhos poderiam estar fazendo. Então nós vemos aí que Jó, ele sacrificava, ou seja, ele era um sacerdote da sua família. Então nós já vemos aqui de imediato quem era esse homem. Esse homem era um homem muito importante. Mas o mais interessante dessa palavra de Jó é que Jó era reto, temente a Deus e desviava do mal. Quando eu me pego lendo a história desse patriarca, eu vejo que Jó não era nosso vizinho. Jó não falava línguas estranhas, Jó não profetizava, Jó não congregava na nossa igreja. Jó é um homem que foi muito tempo passado, ele foi de muito longe. Ele é um homem que não é de agora, ele é um homem bem do início ali, da nação de Israel, bem antes ali, no começo, ele estava ali no comecinho. Então nós vemos que Jó tem uma distância imensa da gente. Porém, uma coisa que Jó nos ensina é que em todas as eras, em todas as épocas, Deus sempre tem o seu remanescente. Deus sempre tem aquele com quem ele conta. Quando eu analiso a história de Jó, eu vejo algo aqui já no início, que quando Deus, que é Deus que começa o diálogo com Satanás, é Deus que dá testemunho de Jó. É Deus que dá testemunho de Jó, não é Jó que dá testemunho de Deus. Eu chegar e falar, eu sou amigo de tal pessoa, é uma coisa. Agora, a pessoa falar que é meu amigo é diferente. Então, quando eu falo alguma coisa, é uma coisa. Agora, quando a pessoa fala, é outra coisa. Imagine Deus. Deus puxa um diálogo com Satanás. Satanás, a Bíblia fala que ele, passeando pela terra e andando por ela, chega diante de Deus quando também os filhos de Deus foram se apresentar. Os anjos de Deus vão se apresentar diante de Deus e chega entre eles Satanás. E Deus fala com ele: você observou o meu servo? Reto, íntegro, temente a mim e se desvia do mal. Aí Satanás fala assim: peraí, mas ele te serve de graça? Olha o tanto de coisa que você tem dado para ele. Satanás, não tendo o que acusar Jó, levanta um falso testemunho contra Jó. Coloca a lealdade de Jó em descrédito. E a Bíblia diz que Satanás fala assim: ó, permita que eu toque nos bens dele para você ver se ele não vai blasfemar. E Deus permite. Irmão, Satanás, ele é astuto. Satanás é muito astuto. E nós entendemos que, até mesmo acho que todo mundo sabe disso, ou quase todo mundo, a esmagadora maioria sabe, como que se termina um casamento. Quais são as causas de um casamento terminar, de uma vida terminar, uma vida conjugal. 70% dos relacionamentos terminam por falta de dinheiro, crise financeira. E Satanás sai com aquele pensamento: eu vou tirar a riqueza de Jó e Jó vai blasfemar. A Bíblia fala que ele desce com uma rapidez, como se fosse um raio, para destruir a vida de Jó. Chega lá, aniquila os bens de Jó, as jumentas, as ovelhas, os camelos. E a Bíblia fala que Jó permanece intacto. Uma coisa interessante é que a Bíblia diz que, terminando de falar um servo a Jó que as jumentas foram levadas, logo chegou outro servo falando. Pode ser que tenha um intervalo aí, que a gente imagina quando lê, né? Que de imediato já chegou o outro. Jó ainda estava digerindo a ideia, ainda estava pensando naquilo que estava ocorrendo. Aí chegava outro: Jó, os caldeus vieram e levaram tudo. E o tiro de misericórdia na vida de Jó ali foi a morte dos filhos. Mas a Bíblia fala que a reação de Jó foi o quê? Adorar ao Senhor. Vamos ler o verso de número 3, que é muito interessante esse versículo. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Meus irmãos, quando eu analiso essa palavra bíblica do verso 3 do livro de Jó,
uma coisa muito importante eu tenho que analisar, eu tenho que pensar, eu tenho que digerir. Jó tinha 7.000 ovelhas. Aquelas 7.000 ovelhas que Jó tinha, você acha que era de estimação? Todo esse gado, todo esse rebanho que Jó tinha, você acha que era de estimação? Não. A gente está dando escola bíblica dominical, né, que o tema é Jó. E nós entendemos que no livro de Jó há uma palavra já de início. O crente vai passar por provação. Porque enquanto estamos aqui na terra, estamos sujeitos, tanto bons como ruins. E a provação de Jó veio direto nas suas finanças. Quando Jó recebe o ataque de Satanás nas suas finanças, nas suas posses, Jó, ele adora a Deus. 7.000 ovelhas. Aquelas 7.000 ovelhas de Jó, nós sabemos que a lã da ovelha serve para fazer muitos casacos de pele, serve para fazer muitas roupas, muitos tecidos, e são caros. E Jó, com certeza, ele produzia matéria-prima. A empresa de Jó, né, era a empresa têxtil, ele produzia matéria-prima. Ou ele exportava, ou ele vendia, ou o próprio Jó tinha uma empresa com roupas. Mas o mais interessante é que Jó também tinha 3.000 camelos. Vamos aí trazer para os dias atuais. 3.000 camelos naquela época, a gente entende que a única forma que tinha de transitar, de andar, era, sabe o quê? Era por cima, era em camelos. As pessoas, quem tinha camelo naquela época, tinha dinheiro, ganhava dinheiro. Por quê? Porque era a única forma, o único meio de transporte era o camelo. Trazendo para os dias atuais, se fosse hoje, Jó tinha uma frota de carro de 3.000 camelos. 500 juntas de bois. Para você entender, 500 juntas de boi, a pessoa tem que ter muita terra. E Jó tinha essas 500 juntas de bois para arar a terra dele, para plantar na terra dele. E com certeza, cada junta de boi, se a gente for imaginar, tinha um trabalhador. Ou seja, também era 500 pessoas ao seu serviço só na junta de boi. Eu nem falo nas ovelhas, eu nem falo nos camelos. E depois também tinha jumentas, 500 jumentas. Aqui, na tradução histórica, diz que essas jumentas eram mulas brancas. E mulas brancas era rara, caríssimas. E essas mulas eram usadas para transportar as mercadorias de Jó. Ou seja, Jó não era um pequeno empresário, não. Jó era muito rico. A gente vê que Satanás pensava que Jó adorava a Deus por causa daquilo que Jó possuía, porque Jó era muito rico. É tanto que a Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Jó não era qualquer um, meus irmãos. Dá pra gente entender isso aqui. Jó não era qualquer pessoa. Se no caso Deus tirar alguma coisa de mim, eu não tenho muitas posses. Se a gente for colocar Jó, comparar Jó com os empresários de hoje, Jó era como se fosse o dono da Microsoft, Bill Gates. Jó, ele tinha um patamar assim mais elevado que o próprio Silvio Santos. Por quê? Porque Jó tinha muita riqueza, era muita riqueza. Por isso ele era considerado o maior do Oriente. O homem maior do Oriente, com certeza, deve ser um rei. Deve ser alguém que realmente é da prateleira de cima. Mas com tudo isso, Jó não pecou. Satanás caiu do cavalo, Satanás perdeu. Satanás pensou que Jó só adorava a Deus por causa da riqueza que ele possuía, por causa do dinheiro, por causa como é que eu posso falar? Do que Jó tinha, do que Jó aparentava, da reputação. Mas não. O coração de Jó não estava na riqueza. Certa vez eu trabalhava num seminário presbiteriano do Sul e chegou um pastor para mim, um pastor presbiteriano, e perguntou para mim: o dinheiro é a raiz de todo mal? Eu sabia que aquilo era uma pegadinha. Eu falei: não, o dinheiro não é a raiz de todo mal. O dinheiro é uma bênção, porque com dinheiro a gente pode fazer programas de rádio, divulgar a palavra de Deus, ajudar necessitado. A gente pode ir para a África do Sul, fazer missão transcultural.
Tem tanta coisa boa que a gente pode fazer, abrir templos, ajudar órfãos, viúvas. Agora, o amor ao dinheiro que é a raiz de todo mal. Então nós vemos que não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, é o amor ao dinheiro. E Jó não amava o dinheiro. Hoje em dia o grande desafio que a gente tem é não amar as coisas do mundo. A gente precisa usar as coisas do mundo, mas não colocar o nosso coração nas coisas do mundo. Esse tem sido o grande problema da igreja atual. A gente tem se misturado demais com essas coisas. A Bíblia fala que se a gente ressuscitou com Cristo, a gente deve buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. O grande problema da atualidade é que as pessoas estão buscando as coisas da terra, as coisas que não importam, as coisas perecíveis, as coisas que vão passar-se aqui mesmo, as coisas ilusórias, passageiras. Jó nos ensina uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Jó permanece fiel. E ao analisar essa palavra bíblica, eu vejo aqui uma coisa muito forte e que a gente precisa se atentar. Satanás não está brincando. Jó nos ensina que o crente não pode amar as coisas do mundo mais do que a Deus. Jó nos ensina que a gente tem que buscar a Deus sobre todas as coisas. O evangelho é simples, o evangelho não é difícil. Tem muitas pessoas que tentam, ao invés de ajudar, só pioram com tantas filosofias, com tantas coisas que não têm importância, tantas genealogias. A gente precisa entender que o evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Você entende isso? Você sabe que o que Deus está preocupado é com a tua adoração? Deus não está preocupado se você vai para a igreja de domingo a domingo. Deus quer saber se você serve a Ele na segunda-feira, na terça-feira, dentro do teu banheiro, dentro do teu quarto, no teu trabalho, quando ninguém está te vendo. É ali que Deus quer ver se você realmente é um adorador verdadeiro. E muitas vezes eu peco, muitas das vezes você peca, e você precisa resolver o problema do pecado. Porque o pecado vai te separar de Deus, o pecado vai te levar para longe de Deus. Eu deixo aqui essa mensagem de reflexão do nosso irmão Jó. Não coloque o seu coração na incerteza do dinheiro. Não coloque o seu coração na incerteza dessas coisas. A Bíblia fala que Jó, num dado momento, olha para cima e fala assim, ó, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe para procurar Jesus apenas de noite, como fez Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus de noite, porque ele não queria que o povo visse ele procurando Jesus. Porque Nicodemos era um príncipe do judaísmo. Nicodemos tinha uma posição, tinha um nome a zelar. Então, se as pessoas vissem ele com Jesus na luz do dia, as pessoas poderiam fazer ali um mau julgamento a respeito daquele Nicodemos, aquele homem. E ele vai de noite, quando ninguém está vendo. Era ali... todas as pessoas abastadas financeiramente, era o costume daquela época. Os ricos não queriam ser vistos com Jesus durante o dia, então procurava ele à noite, no escurinho. Quem procura Jesus, essa frase é minha, você não vai achar no Google. Quem procura Jesus somente à noite, não ama ele de verdade, porque nós temos que procurar Jesus à luz do dia. O que simboliza a noite, irmão Luciano? É quando está com problema, é quando está com dificuldade, é quando te convém, é quando te interessa. A gente tem que... A Bíblia fala que aquele que confessar a Jesus Cristo diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. É a luz do dia. Você tem que procurar Jesus quando tudo está bem. Você tem que aceitar a Jesus realmente de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E não ficar querendo apenas que Jesus te abençoe, que Jesus restitua aquilo que você perdeu, não. Você tem que querer ser salvo, ser resgatado do seu pecado, tirado das mãos de Satanás. Então Satanás perdeu a batalha, perdeu a guerra. Satanás não estava contente, pede a alma, pede a pele de Jó. Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará por troca da sua vida. Deus falou, tá bom, toca na pele, mas poupa a sua vida. Ele sai de diante da presença de Deus e vai tentar, sabendo que Satanás já tinha perdido a batalha. Porque Satanás vai, tira a riqueza de Jó, e Jó não blasfema. Jó continua firme. Jó perdeu, Jó pensava que o amor, Satanás pensava que o amor de Jó estava no dinheiro, não estava no dinheiro. E é por isso que Satanás já vai e tira
Hoje em dia tem muitos bilionários, muitas pessoas que quando perdem dinheiro entram na depressão, quando perde o dinheiro, a pessoa cai no ostracismo, quando perde o dinheiro, perde também o seu relacionamento, perde o seu casamento, perde tudo. Jó não. Tudo que Jó tinha era Deus. Essa é a diferença. Então Satanás pensou, quando eu tirar tudo de Jó, Jó vai cair na depressão terrível e Jó vai se matar, vai se suicidar, ou Jó vai blasfemar do seu Deus. Jó faz o oposto. Jó não se importa com a riqueza que é tirada dele, porque aquilo que realmente o bem mais precioso do nosso irmão Jó era Deus. Eu quero deixar uma reflexão aqui para a nossa vida, irmãos. Qual é o bem mais precioso que você tem? É seu filho? Eu sinto te dizer que se for o teu filho, você não vai entrar no reino do céu. Se for a tua esposa, você não vai entrar no reino do céu. Se for o teu dinheiro, você não vai entrar no reino do céu. Se for a fama, o poder, você não vai entrar no reino do céu. Você precisa se posicionar contra o pecado, a quem você está servindo. O evangelho eterno é esse, é o evangelho de verdade, de salvação, de mudança, de postura. Deus quer moldar o teu caráter, tirar você dessa corrupção mundana e colocar você no caminho do céu verdadeiro. Essa é a palavra, esse é o testemunho que Jó nos dá. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A gente precisa ser fiel a Deus, mas ser sincero, ser honesto, ser verdadeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar esta palavra de reflexão para a tua vida. Quem sabe Deus está falando com alguém. E se você pode, passe esse vídeo para frente, que essas pessoas ouçam o que Deus tem para falar na vida delas, porque Deus está falando que Ele está se preocupando com a tua verdadeira adoração. Não se importe se seu marido saiu de casa, se sua esposa saiu de casa, se você não tem emprego, se você está com a doença terminal, não se importe. Você tem que se importar com o seu nome escrito no livro da vida. É isso que faz a diferença. Amém, meus amados irmãos? Então eu deixo aqui esta reflexão para a tua vida. Satanás pensou que Jó iria negar Jesus porque tudo que... negar a fé dele porque tudo que Jó tinha estava sendo levado. Não, Jó não negou. Jó continuou firme, dando testemunho de um homem justo, reto e temente. Dê testemunho. Se te mostrares fraco no dia da angústia, no dia da tristeza, porque a tua força é pequena. Se fortaleça em Cristo Jesus. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor Jesus. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, Jesus é o nosso Salvador. E independente do que você fez ou deixou de fazer, se você se arrepender, Deus está contigo e não vai te deixar morrer. Deus vai te colocar de pé. Independente do que você fez, Satanás pode falar, ó lá o que ele fez ou o que ele está fazendo. Deus não vai se importar com isso. Porque Deus já te vê na eternidade. Porque Deus já vê você de pé na presença dele. Deus, ele não é acusador como Satanás que fica acusando o que você fez ou o que você deixou de fazer ou o que você está fazendo. Deus quer que você mude hoje, transforme hoje, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Eu deixo aqui a minha palavra, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Essa é uma palavra viva e verdadeira porque é a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Reflita mais. Tem muito mais coisa, é profundo demais a palavra do nosso irmão Jó, o testemunho do nosso irmão Jó. Eu quero deixar aqui para o nosso coração, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos.